Capítulo 5 Norte e Sul. Na primeira parte desta obra, já salientamos a relação que o simbolismo solar teve com numerosas civilizações de tipo tradicional. Portanto, é natural encontrá-lo numa série de vestígios, de recordações e de mitos ligados às civilizações das origens. No que se refere ao ciclo atlântico, todavia, verifica-se já no simbolismo solar que lhe é próprio uma alteração, uma diferenciação em relação ao simbolismo do ciclo anterior, o da civilização hiperbórea. Deve-se considerar como estado hiperbóreo aquele em que o princípio luminoso apresenta características de imutabilidade e de centralidade, características estas que se podiam definir como puramente olímpicas. É a mesma característica que, como foi justamente salientado, possui Apolo na qualidade de deus hiperbóreo, que não é, como Hélios, o Sol considerado na sua lei de subida e de descida, mas sim e simplesmente o Sol em si mesmo, como sendo a natureza dominadora e imutável da luz. A suástica e as outras formas da cruz pré-histórica, que se encontram no limiar do período glaciário, tal como esse outro antiquíssimo símbolo solar pré-histórico, por vezes desenhado gigantescamente pelos maciços de Dólmenes, o círculo com o ponto central, originariamente parecem ter tido uma ligação precisamente com essa primeira forma de espiritualidade. Com efeito, se a cruz suástica é um símbolo solar, é-o enquanto símbolo de um movimento rotativo em torno de um centro fixo e imutável, a que corresponde o ponto central do outro símbolo solar, o círculo. Variantes da roda solar e da suástica, tais como círculos, cruzes, círculos com cruzes, círculos de raios e também machados com a suástica, machados bicúspides, machados e outros objetos feitos de aerólitos dispostos de forma circular e ainda imagens da nave solar, associados de novo a machados ou ao cisne apolíneo hiperbóreo e à rena, etc., são vestígios do estado originário da tradição nórdica que, de uma maneira mais geral, se pode chamar urânica, cultos puramente celestes, ou polar. Diferente desta espiritualidade urânica, é uma outra que também se encontra ligada ao símbolo solar, mas em relação com o Anu, o deus Anu, ou seja, com uma lei de mudança, de subida e de descida, de morte e de renascimento. O tema apolínico ou olímpico originário fica então alterado por um momento que nós poderemos definir como dionísico. Surgem influências que são próprias de outro princípio, de outro culto, de raças de outra estirpe, de outra região. Verifica-se uma interferência diferenciadora. Para determinar tipologicamente, pode-se considerar o ponto que no símbolo do Sol, como o deus do ano, é mais significativo, o solstício de inverno. Aqui intervém e vai assumindo uma importância cada vez maior um novo elemento, ou seja, aquilo em que parece desaparecer a luz, mas de onde ela ressurge como que em virtude de um contacto com o princípio originário da sua própria vida. Trata-se de um símbolo que, nas tradições de pura estirpe boreal, ou não figura, ou então figura apenas a título totalmente secundário, enquanto nas civilizações do Sul é predominante e adquire frequentemente um significado central. É o símbolo feminino telúrico, é a mãe, a mulher divina, é a terra, são as águas ou a serpente. Três expressões características, em grande medida equivalentes e frequentemente associadas, a mãe terra ou águas geradoras, a serpente das mães, etc. A relação que se estabelece entre os dois princípios, mãe e sol, é o que dá o seu sentido a duas expressões do simbolismo, de que uma conserva ainda vestígios da tradição polar nórdica e a outra assinala, pelo contrário, um ciclo novo, a Idade da Prata, uma mistura que tem já um sentido de degenerescência entre o norte e o sul. Em abstrato, onde se acentuam os solstícios, subsiste certamente uma ligação com o simbolismo polar, eixo norte-sul,
enquanto o simbolismo dos equinócios se liga à direção longitudinal, Oriente-Ocidente, de modo que a predominância do um ou do outro destes símbolos nas diferentes civilizações permite com frequência, por si mesma, determinar o que nelas se refere, respectivamente, à herança hiperbórea e à herança atlântica. Na tradição e na civilização atlânticas, propriamente ditas, apresenta-se, contudo, uma forma mista. Aqui, com a presença em geral do símbolo solsticial, testemunha-se ainda a existência de um elemento polar, mas a predominância do tema do deus solar mutável, tal como o aparecimento e a importância predominante conferida à figura da mãe, ou a símbolos análogos, tornam evidentes, no momento dos solstícios, os efeitos de uma outra influência, de outro tipo de espiritualidade e de civilização. É por isto que, quando o centro é constituído pelo princípio masculino solar, concebido como vida que surge e que declina, que tem um inverno e uma primavera, uma morte e um renascimento como os deuses da vegetação, enquanto o idêntico, o imutável, é representado pela Mãe Universal, na Terra concebida como o princípio eterno de toda a vida, como a matriz cósmica, lugar e fonte inesgotável de toda a energia, então está-se já numa civilização da decadência, na segunda era, tradicionalmente colocada sob o signo aquático ou lunar. Em contrapartida, onde quer que o Sol continuar a ser concebido no seu aspecto de pura luz, como uma incorporal virilidade, sem história e sem geração, em que, na linha deste significado olímpico, a atenção se concentra na natureza luminosa celeste das estrelas fixas, visto que estas se mostram ainda mais independentes dessa lei do surgimento e do declínio, que na concepção oposta vai afetar o próprio Sol enquanto Deus ano. Nestes casos subsiste a espiritualidade mais elevada, mais pura e mais originária, ciclo das civilizações urânicas. Este é um esquema muito geral, mas no entanto fundamental. Pode-se falar, num sentido universal, de luz do Sul e de luz do Norte. E na medida em que essa oposição pode ter um significado relativamente preciso na matéria misturada do que é temporal e que além disso remonta a épocas bastante recuadas, pode-se falar também de espiritualidade urânica e de espiritualidade lunar, de Ártida e de Atlântida. Histórica e geograficamente, a Atlântida corresponderia na realidade não ao Sul, mas sim ao Ocidente. Ao Sul, corresponderia a Lemúria, a que já nos referimos fugazmente, e de que certas populações negras e austrais podem ser consideradas como os últimos vestígios. Mas como aqui estamos a seguir essencialmente a curva descendente da civilização hiperbórea primordial, não consideraremos a Atlântida senão como uma fase dessa descida, e o Sul, em geral, só será visto em função da influência que exerceu no decorrer do ciclo atlântico. E, aliás, não só no decorrer deste ciclo, se não se der a esta expressão atlântica um sentido generalizado e tipológico, sobre as raças de origem e de civilização boreal. Portanto, no âmbito de formas intermédias que têm um duplo significado de uma alteração da herança primordial e de elevação a formas mais puras dos temas gnótico-demoníacos próprios das raças aborígenes meridionais. Por isso não utilizamos o termo Sul, mas sim Luz do Sul, e empregaremos para o segundo ciclo a expressão espiritualidade lunar, sendo considerada a Lua como um símbolo luminoso, mas não solar, semelhante de certa maneira a uma terra celeste, ou seja, a uma terra, Sul, purificada. Que os temas da mãe ou da mulher, da água e da terra tenham tido a sua primeira origem no Sul e tenham igualmente reaparecido devido a interferências e infiltrações em todos os vestígios e recordações atlânticos posteriores, é um facto que numerosos elementos tornam indúbio e que explica que alguns autores tenham sido levados a cometer o erro de crer que o culto da mãe era próprio da civilização nórdico-atlântica. Contudo, existe uma certa verosimilhança na teoria de que teria havido uma relação entre o Mouru,
uma das criações que sucedeu, segundo o Avesta, ao lugar ártico, e o ciclo atlântico, se se der ao Muru o sentido de terra da mãe. Além disso, houve quem julgasse ver na civilização pré-histórica madelense, que é de origem atlântida, o centro originário a partir do qual se difundiu no Mediterrâneo Neolítico, sobretudo entre as raças chamíticas, até aos tempos minoicos, uma civilização em que a deusa-mãe desempenhou um papel preponderante, de tal modo que, a esse respeito, se pôde dizer que na aurora das civilizações a mulher irradia, por meio da religião, uma luz tão viva que a figura masculina fica ignorada na sombra. Segundo outros, encontrar-se-iam no ciclo ibérico-cantábrico as características do mistério lunar demétrico que predomina na civilização pelágica pré-helénica. Há certamente em tudo isto uma parte de verdade. De resto, o próprio nome dos Tuatha de Danann, dos ciclos irlandeses, a raça divina do Oeste de que já falamos, segundo alguns, significaria já os povos da deusa. As lendas, as reminiscências e as transposições históricas que fazem da ilha ocidental a residência de uma deusa, de uma rainha ou de uma sacerdotisa soberana, de qualquer modo, são muito numerosas e, a este respeito, bastante significativas. Já anteriormente tivemos a ocasião de fornecer a este propósito um certo número de referências. De acordo com o mito, no jardim ocidental de Zeus, a guarda dos frutos de ouro, que podem ser considerados como a herança tradicional da primeira idade e como um símbolo dos estados espirituais que lhe são próprios, passou, como se sabe, a ser feita por mulheres, as Hespérides. Não só, mas precisamente mulheres filhas de Atlas. Segundo algumas sagas gaélicas, o Avalon Atlântico era governado por uma viragem real e a mulher que apareceu a Condla para o conduzir ao país dos vivos declara, simbolicamente, que lá só se encontram mulheres e crianças. Ora, segundo Hesíodo, a Idade da Prata foi caracterizada precisamente por uma longuíssima infância, sob a tutela materna. É a mesma ideia e que se exprime pelo mesmo simbolismo. A própria designação de Idade da Prata liga-se, em geral, à luz lunar, remonta a uma época lunar matriarcal. Nos mitos célticos em questão, encontra-se constantemente o tema da mulher que imortaliza o herói na ilha ocidental. A este tema correspondem tanto a lenda helénica de Calipso, filha de Atlas, rainha da misteriosa ilha Ogígia, mulher divina que goza da imortalidade e que faz participar desta quem ela escolher, como o tema da Virgem que está no trono dos mares, ao longo da via ocidental seguida por Gilgamesh, deusa da sapiência e guardiã da vida, virgem que por outro lado parece confundir-se com a deusa mãe Ishtar. Como o mito nórdico relativo a Idun e aos seus pomos que renovam e asseguram uma vida eterna. Como a tradição extrema oriental relativa ao paraíso ocidental de que já falamos, sob o seu aspecto de terra da mulher do ocidente. E, finalmente, como a tradição mexicana relativa à mulher divina, mãe do grande Huitzli-Poquitli, que permaneceu como a senhora da terra oceânica sagrada Aztlán. São ecos que, direta ou indiretamente, remontam a uma mesma ideia. São reminiscências, símbolos e alegorias que é conveniente desmaterializar e universalizar nos termos de referências, precisamente, a uma espiritualidade lunar, a um reino e a uma participação na vida caduca, que passaram do signo solar e viril ao signo feminino e lunar da mulher divina. E há mais. Embora se possa evidentemente interpretar este género de mitos de diferentes maneiras, na tradição judaica relativa à queda dos filhos dos deuses, Ben Elohim, a que corresponde, como já se disse, a tradição platónica relativa à degenerescência, devido à mistura da raça divina atlântida primitiva, encontra-se a mulher,
pois é através da mulher que se teria precisamente realizado o que se considera aqui como uma queda. A este respeito, é muito significativo que no livro de Enoque, capítulo 19, secção 1-2, se diga que as mulheres, associadas à queda dos filhos dos deuses, se teriam tornado sereias, pois as sereias são as irmãs dos Oceânides, que a tragédia grega representa em torno de Atlas. Poderia ainda haver aí uma alusão à natureza desta transformação que, a partir da espiritualidade originária, conduziu às formas da Idade da Prata. E seria talvez possível tirar uma conclusão análoga do mito helénico de Afrodite, deusa que, nas suas variantes asiáticas, é característica da componente meridional das civilizações mediterrânicas. Com efeito, ela teria nascido das águas através da desvirilização do deus celeste primordial, de Urano, que certos autores associam, juntamente com Cronos, quer à Idade do Ouro, quer à região boreal. Igualmente, segundo a tradição do mais antigo Edda, é com a aparição do elemento feminino das três poderosas raparigas, filhas de gigantes, que se teria encerrado a Idade do Ouro e que teriam começado as primeiras lutas entre as raças divinas, Ases e Vannan, e a seguir, entre os gigantes e as raças divinas, lutas estas que refletem, como se verá, o espírito das idades seguintes. Estabelece-se assim uma estreita correspondência entre a nova manifestação do oráculo da mãe, de Vala, na residência dos gigantes, a libertação de Loki e o obscurantismo dos deuses, o Ragnarok. Por outro lado, existiu sempre uma relação entre o símbolo da divindade feminina e o das águas e das divindades, inclusivamente masculinas, das águas. Pois bem, segundo a narração platónica, a Atlântida era consagrada a Poseidon, que é o deus das águas marinhas. Em certas representações irânicas, é um deus aquático que toma o lugar de Cronos, rei da Idade do Ouro, e o que exprime com toda a evidência a passagem ao ciclo do Poseidon Atlântida. Esta interpretação encontra-se confirmada pelo facto de se apresentar, por vezes, a sucessão das quatro idades pela predominância sucessiva dos quatro cavalos da quadriga cósmica e de ser consagrada Poseidon, o cavalo a que corresponde o elemento água. Aparece aqui igualmente uma certa relação com o fim da Atlântida, na alusão a uma catástrofe provocada pelas águas ou por um dilúvio. Além disso, existe uma convergência com o tema dos Ben Elohim caídos por se terem unido às mulheres. O próprio Poseidon também teria sido atraído por uma mulher, Cleito, residente na Terra Atlântida. Para a proteger, ele teria criado uma cidade circular, isolada por vales e por canais, e Atlas, o primeiro rei mítico desta terra, teria sido o primeiro filho de Poseidon e de Cleito. O deus Olokun, que é referido nos ecos de antiquíssimas tradições atlântidas do litoral atlântico africano, pode ser considerado como um equivalente de Poseidon. E Poseidon, tal como o antigo Tarku, desempenhava precisamente com a deusa-mãe, Mu, um papel característico no culto pelágico em Creta, que com toda a verosimilhança foi próprio de uma colónia atlântida. O touro poseidoniano, que vem do mar, do ciclo plástico, tem ao mesmo tempo um significado lunar, tal como também frequentemente o Apis egípcio, engendrado pelo raio lunar. Encontram-se aí também as marcas distintivas da Idade da Prata, que não deixaram de estar relacionadas com o demonismo autóctone, visto que Poseidon não foi só considerado como o deus do mar, sob o seu aspecto de o que abala a terra, em que foi associado a Gea e às moiras, e ele é também o que abre a terra, como que para provocar a irrupção do mundo de baixo. Sob o seu aspecto tónio elementar, a mulher,
juntamente com os demónios da Terra em geral, foi efetivamente o objeto principal dos cultos aborígenes meridionais, de que derivaram as deusas tónias asiático-meridionais e as que representavam já os monstruosos ídolos femininos esteotopígicos do Alto Megalítico. Segundo a história lendária da Irlanda, esta ilha teria sido habitada originariamente por uma deusa, Cessair, mas também por seres monstruosos e por demónios das águas, os Fomor, ou seja, os de debaixo das ondas, descendentes de Domo, personificação feminina dos abismos das águas. É precisamente esta deusa do mundo meridional, mas transfigurada, reduzida à forma pura e quase demétrica que ela apresenta já nas cavernas do Braçampoio, do homem aurinhacense, que devia introduzir-se e dominar na nova civilização de origem atlântica ocidental. Do Neolítico até ao período micénico, dos Pirineus ao Egito. Seguindo as pisadas dos colonizadores atlânticos, encontram-se quase exclusivamente ídolos femininos e, no culto, mais sacerdotistas que sacerdotes. Ou então, com bastante frequência, sacerdotes efeminados. Na Trácia, na Ilíria, na Mesopotâmia, também entre certas estirpes célticas e nórdicas, com ressonâncias até aos tempos dos germanos, na Índia, sobretudo no que subsistiu em certas formas meridionais do culto tântrico e nos vestígios pré-históricos da chamada civilização de Mohenjo-Daro, circula o mesmo tema, sem falar das suas formas mais recentes, que serão referidas mais adiante. São estas, descritas brevemente, as raízes tónias originárias do tema próprio da Luz do Sul, a que se pode fazer remontar a componente meridional das civilizações, das tradições e das instituições que se formaram em seguida ao grande movimento do Ocidente para o Oriente. Componente da dissolução, a que se opõe o que se liga ainda ao tipo originário da espiritualidade olímpico-urânica própria das raças de origem diretamente boreal, nórdico-atlântida, ou acho que, apesar de tudo, conseguiram manter o reacender o fogo da tradição primordial numa área em que se exerciam influências muito diferentes das da residência originária. Em virtude da relação oculta que existe entre o que se desenrola no plano visível, aparentemente em função de condições exteriores, e no que obedece a um destino e a um sentido espiritual profundos, a propósito destas influências é possível referir-nos aos fatores do meio ambiente e do clima para explicar analogicamente a diferenciação ocorrida. Principalmente durante o período do longo inverno glaciárico, era natural que nas raças do norte a experiência do sol, da luz e do próprio fogo atuasse no sentido de uma espiritualidade libertadora, e portanto que naturezas urano-solares, olímpicas ou da chama celeste surgissem em primeiro plano no simbolismo sacro destas raças, não sucedendo o mesmo com outras. Além disto, os rigores do clima, a esterilidade do solo, a necessidade da caça e finalmente a própria necessidade de emigrar, de atravessar mares e continentes desconhecidos, tiveram naturalmente de conferir aos que se conservavam interiormente essa experiência espiritual do sol, do céu luminoso e do fogo, temperamentos de guerreiros, de conquistadores, de navegadores, de modo a favorecer essa síntese entre a espiritualidade e a virilidade, de que se conservaram marcas características entre as raças arianas indo-europeias. É precisamente em relação a isto que se pode esclarecer outro aspecto do já referido simbolismo das pedras sagradas. A pedra, a rocha, é uma expressão da dureza, da firmeza espiritual, da virilidade sagrada e ao mesmo tempo inflexível, dos salvos das águas. Simboliza a qualidade principal dos que se dedicaram a dominar os tempos novos, que criaram os centros tradicionais pós-diluvianos, em lugares em que reaparece com frequência,
sob a forma de uma pedra simbólica, variante do Omphalos, o sinal do centro, do polo, da casa de Deus. Daí, o tema helénico da segunda raça, nascida da pedra, depois do dilúvio, tal como se pensou que também Mitra tivesse nascido de uma pedra. São igualmente pedras que indicam os verdadeiros reis, ou que marcam o princípio da via sagrada, o lápis niger romano. É de pedras sagradas que têm de ser extraídas as espadas fatídicas, e é, como já vimos, com pedras meteoríticas, pedras do céu ou do raio, que se confeccionou frequentemente o machado, arma e símbolo dos conquistadores pré-históricos, em correspondência com o que já foi indicado. Nas regiões do sul, pelo contrário, era natural que o objeto da experiência mais imediata fosse, não o princípio solar, mas sim os seus efeitos, na luxuriante fertilidade ligada à terra, que, portanto, o centro se deslocasse para a Mãe Terra como Magna Mater, e o simbolismo para divindades ou entidades tónicas, para deuses da vegetação e da fecundidade vegetal e animal, enquanto o fogo, de um aspecto divino, celeste e benéfico, passaria a ter um aspecto oposto, subterrâneo, ambíguo e telúrico. O clima favorável e a abundância natural deviam, pois, incitar a grande maioria ao abandono, à paz, ao repouso e a uma inação contemplativa, em vez de serem propensos a uma ativa afirmação e transcendência de si próprios. Assim, mesmo no plano de tudo o que numa certa medida pode ser condicionado por fatores externos, enquanto a luz do norte é acompanhada, sob signos solares e urânicos, de um ethos viril e de espiritualidade guerreira, de dura vontade ordenadora e dominadora. Nas tradições do sul corresponde, pelo contrário, à predominância do tema ctónio e ao patos da morte e da ressurreição, a uma certa inclinação para a promiscuidade, para a evasão e para o abandono, para um naturalismo panteísta com tendências ora sensualistas, ora místicas e contemplativas. A antítese entre o norte e o sul poderia ser comparada igualmente à que existe entre os dois tipos primordiais do rei e do sacerdote. No decorrer de cada período histórico consecutivo à descida das raças boreais, manifesta-se a ação de duas tendências antagónicas que, de uma forma ou de outra, se reclamam desta polaridade fundamental norte-sul. Em cada uma destas civilizações, teremos de reconhecer o produto dinâmico do encontro ou do choque dessas tendências, que deu lugar a formas mais ou menos duradouras, até ao prevalecer das forças e dos processos que conduziram às idades sucessivas do bronze e do ferro. Aliás, não é só dentro de cada civilização particular, mas também na luta entre as diferentes civilizações, na predominância de uma ou na ruína da outra, que se tornaram frequentemente transparentes significados mais profundos, e que se poderá observar, de novo, a vitória ou a derrota de forças que se reclamam de um ou do outro, dos dois polos espirituais, e fazendo referência mais ou menos íntima aos filões étnicos que conheceram originariamente a luz do norte, ou que pelo contrário sofreram o encanto das mães e os abandonos estáticos do sul.